Amores, tudo bem com você? Que bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo, você que já me conhece. Eu sou a Paty Vieira. Você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à minha comunidade, ao nosso cantinho, onde eu vou estar dividindo com você o meu dia a dia na Finlândia. Sim, gente, que eu moro aqui, né, junto aqui da Rússia, né, na vizinha Rússia, no país do Papai Noel, no país do frio. Inclusive, o sol hoje deu uma trégua. Você tá vendo como tá o ventinho aqui, né? Tudo muito frio. Gente, o motivo desse vídeo, que eu já tentei gravar várias vezes, mas não sei se meu celular tá cortando os pedaços do vídeo, eu vim falar sobre o tema obesidade. Quem me conhece sabe que a minha vida toda eu briguei com a balança. E há 2 anos atrás, eu fiz um processo de emagrecimento, onde eu acreditei que era possível reverter o meu quadro de obesidade. Quando eu comecei, eu estava com quase 140 quilos, muito inchada, com vários problemas de saúde. E então eu procurei uns médicos, mas os médicos acharam que eu não tinha nada, só que eu estava com aumento de pressão e muita retenção. E ali eu comecei a fazer a primeira semana o jejum intermitente, dei uma desinchada e eu me animei. Na segunda semana eu comecei com pequenas caminhadas e fui aumentando aos poucos, dando condição do meu corpo e se adaptando, porque eu já não amarrava um cadarço de sapato, eu já não conseguia fazer o asseio do banho normalmente. Então eu passava por muitas dores de coluna, e aí eu decidi começar. Comecei ainda no inverno, no dezembro. Eu comecei em dezembro. E aí eu comecei até a andar no inverno aqui, na neve. Quando chegou no mês de março, já tinha eliminado, acho que eu já estava com 120 quilos, aí eu fui descendo. Eu sei que em 8 meses eu eliminei 32 quilos, mas parecia que eu tinha eliminado muito mais, porque eu acabei tomando gosto pela musculação. Então, como é que era o meu dia a dia? Eu passei a fazer o jejum intermitente, eu passei a contar as calorias através de um app, um aplicativo de celular, onde eu pesava a alimentação, escolhia os alimentos pela quantidade calórica e eu comia de tudo um pouco. Inclusive, cheguei a entrar no grupo com as meninas, né, para poder trocar experiências e uma incentivar a outra. E ali que cheguei, né, a participar mesmo ativamente. E eu ia levar meu filho para a escola e de lá mesmo eu já emendava, fazia minha caminhada. Cheguei a caminhar 10 quilômetros por dia, 7 quilômetros por dia. Tem umas crianças aqui brincando, ignorem aí, criança, você sabe como é. Eu espero que não empate aqui na nossa gravação. Bom, então o que acontece? Aí eu eliminei em 8 meses esses quilos e eu fui mudando de dieta para dieta. Eu comecei a fazer low carb, eu parei de fazer reeducação alimentar e fiz a low carb, que é alimentos com pouquíssimo carboidrato incluído. E os carboidratos que eram incluídos era só dos legumes vegetais. Foi bom, foi, mas causou um probleminha, porque o meu corpo entendeu que eu estava numa privação, um sofrimento muito grande. E quando era o horário da janela de alimentação do jejum, eu começava a sentir aquela fome e eu comia de noite. Mas até então não comia açúcar. Então, depois disso, eu estava tentando controlar essa fome, esse descontrole alimentar, mas estava muito difícil. Então eu mudei de novo, eu comecei a comer só carne, frango, ovo e assim, alface, um negocinho assim, né? E muito whey protein, porque eu fazia musculação,
né? Na academia eu ia, mas aqui não tinha alguém que me guiasse a fazer os exercícios. Eu fazia porque eu ficava pegando na internet. Inclusive, quando eu voltava das minhas caminhadas, eu ligava o YouTube e pegava. Tem 3 professores de educação física, instrutor, que eu me apeguei muito a eles, eu fazia juntamente com eles, eu gravava os exercícios eu fazendo, e eu parei tudo. Mas a pior parte foi quando meu pai caiu doente no mês de abril do ano passado, onde eu fiquei muito desesperada, onde eu fiquei... Quem me conhece sabe como eu fiquei abalada com isso, porque imagine, eu tô aqui tão longe, né? Na Escandinávia, tão longe, já perto da Rússia, né? Para poder voltar, para ficar com os meus pais, para dar uma assistência. No momento eu não podia, até porque eu tenho um filho pequeno, o pai dele trabalha, não tem condições de ficar com ele por causa do seu trabalho, e eu também, uma criança ainda dependente de mim, não tinha como. Então eu não dormia, eu passei a ficar com insônia, com todos os sintomas desse problema, né, do coração. Só que eu fui ao médico, eu fiz os exames médicos, senão você não tem nada, que você tem estresse. E logo eu identifiquei que o estresse, na verdade, não só as preocupações, mas uma crise de ansiedade. E foi quando eu fui desenvolvendo mais ainda e piorando mais ainda essa ansiedade. Até o dia que meu esposo entrou em contato com a médica, e a médica prescreveu uma medicação que me ajudou na mesma hora. E então eu comecei a fazer o meu tratamentozinho, e eu fui melhorando paulatinamente, ainda estou em tratamento, mas já me deu aquele ânimo de recomeçar o meu processo, de cuidar de mim, de cuidar, sabe, da minha saúde, de priorizar, né, porque eu penso que eu tenho que me amar, e eu penso também que os meus filhos precisam de mim, a minha mãe precisa de mim, o meu pai precisa de mim, o meu esposo precisa de mim, né, então todos precisam de mim. Então, assim, para eu atender a todos, eu preciso me priorizar. E chega um momento na vida da gente que a gente precisa se priorizar. Porque se a gente vai embora, eu falo parte dessa terra, e como é que fica a situação, né? E é bom a gente se sentir bem conosco mesmo, não é verdade? Você não concorda? Talvez você está vendo aqui esse vídeo e você também está passando por problemas similares. Talvez a história seja diferente, mas o problema é um pouco similar. Então a gente tem que procurar soluções e não focar no problema. E uma das coisas o primeiro passo para essa minha mudança, virada de chave, como você queira dizer, foi a minha volta, né, da minha fé, que eu falei com Deus nas minhas caminhadas, eu andava fazendo minhas caminhadas, eu começava a olhar para o céu, começava a falar com Jesus, e eu começava a falar para Jesus as coisas que eu estava vivendo, que eu estava passando, e eu fui desabafando com Deus. Só que a gente desabafa com Deus, e é diferente de quando a gente desabafa com uma pessoa, porque quando a gente desabafa com uma pessoa, às vezes a gente se sente aliviada, tudo bem, a gente recebe um conselho, uma moral, mas a pessoa não entende 100% o que a gente está vivendo. Mas quando você fala com Deus, Deus sabe exatamente o que você está vivendo, o que você está sentindo, o que você está pensando. E a partir de então, Deus ele foi me fortalecendo e mudando a minha mente. Porque Jesus ele tem todo o poder de modificar o ser humano, já que foi ele mesmo que nos criou. Então, assim, eu fui melhorando, e eu resolvi tomar essa iniciativa, porque assim, aqui na Finlândia, às vezes você pode dizer assim, mas você não precisa fazer canal no YouTube.
Quem me conhece bem sabe, eu sei que você que está aí me assistindo, você é minha amiga, você é meu familiar, você sabe que eu não gosto de aparecer, nunca gostei. É tanto que nas redes sociais as minhas fotos são todas privadas, são todas figurinhas. Eu tenho esse período da necessidade de me sentir só, de me sentir escondida na conchinha, devido a algumas coisas que eu já passei na minha vida. Então, assim, essa decisão de meter minha cara aqui no YouTube e dizer eu vou fazer acontecer é um ato de coragem, porque eu tô me comprometendo comigo mesmo primeiramente e com vocês também, né? Porque vocês vão me apoiar, né? Vocês vão me acompanhar, né? Vai? Se você vai me acompanhar, escreve aqui nos comentários abaixo, pare tudo que você está fazendo nesse momento e me incentive nesse processo. Coloque aí, eu vou te acompanhar. Já escreveu? Colocou? E aproveite também, já curta o vídeo, que eu tenho muito mais coisa para falar. Curta o vídeo aí. Já se inscreveu no canal? Sabe de uma coisa? Como voltando ao que eu estava falando, eu preciso que vocês me incentivem. De verdade, eu preciso. Não é que eu não acredite em mim, eu acredito. Mas quando a união, né, faz a força. E assim, eu vou recomeçar do comecinho. Talvez você tá aí lutando também para perder, né, eliminar peso. E você vai ter que começar. O mais difícil é começar. O mais difícil é começar. Você decidir começar. Sabe? A gente não é emagrecer para ficar bonita só, não é para mostrar para as pessoas, é para você se ver no espelho e você se achar bonita, é para você se sentir bem numa roupa, é para você poder abaixar, amarrar os próprios cadarços dos seus sapatos, você ser independente, é sobre isso. Então, assim, muita coisa para falar, gente, muita coisa. Acho que um vídeo só não vai dar não, tá? Eu acho que eu vou fazer a parte 2 e a parte 3 desse vídeo. Bom, então eu vou... A última vez que eu fui ao médico, semana passada, eu acho que eu tava com 134 quilos. Pois é. 134 quilos. Hoje eu não vou fazer aquelas medidas, eu não vou me pesar, porque eu tenho 2 balanças em casa, mas as 2 balanças estão com problemas. Então, essa semana eu vou ver se eu compro uma balança. A minha balança também de alimentação, de alimentos também, tô precisando, tá pedindo help, tá pedindo me troque, por favor, me troque. Então, eu tô precisando de muita coisa. Então, voltando ao assunto, eu moro aqui na Finlândia, pertinho aqui, né, encostadinho, vizinha da Rússia, da Noruega, da Suécia. Porém, assim, a gente tem 6 meses praticamente sem sol, com temperaturas muito frias, né, e esse período de inverno eu não saio. Praticamente eu não saio. E eu poderia estar fazendo ginástica dentro de casa, mas eu não fiz porque foi uma fase difícil para mim. Outra coisa que colaborou para o aumento de peso. E aí, gente, eu fiquei um tempo sem esperança, sabe, de nada, largada mesmo, sabe? Mas agora as coisas mudaram, Deus está me dando uma outra visão, né? Ele está me animando a fazer as coisas, a ver que eu sou capaz de fazer um processo de mudar e de voltar daqui a alguns meses e já meu rosto já está mais murcho, minha pancinha já ter sumido mais. Você tá rindo? Fazer igual Siqueira Júnior, você tá rindo? Não ria não, se você rir, você não vai pro reino celestial. Olha, gente, então, o que acontece? Eu vou começar, mas eu quero deixar as coisas bem claras aqui. Não existe um método que eu vou estar adotando. Eu vou pegar tudo que eu fiz, que eu acho que é válido, e eu vou estar postando para vocês.
meus pratinhos de alimentação. Eu não vou poder gravar tão assiduamente, mas vou tentar o máximo registrar a minha caminhada, o meu exercício. Mas o que eu queria dizer que eu vou começar a fazer é uma coisa que deu muito certo. Desculpa, se você quiser fazer também, será muito bem válido, né? Eu peguei um papel, você pode fazer de cartolina, você pode fazer de papel ofício. Eu escrevi assim, segunda, terça, os dias da semana. Aí eu colocava do lado, meta de água. Quantos copos de água ou quantas garrafinhas de meio litro de água que eu tenho. No meu caso, eu tenho que tomar 4,5 litros de água. Então eu colocava ali, e toda vez que eu bebia uma garrafa de água, eu riscava, eu fazia alguma anotação para no final do dia eu ter batido a minha cota de água. É um compromisso meu comigo mesmo. Nesse mesmo segunda-feira, um exemplo, segunda-feira, tá lá, pratiquei tal exercício. Todo dia eu tinha que fazer um exercício. Se não der, porque nem todo dia você vai ter tempo de fazer as mesmas coisas. Mas eu me comprometi a fazer algum tipo de exercício. Se eu fosse caminhar, eu botava lá X horas de caminhada, X minutos de caminhada hoje, X minuto que eu pedalei, X minuto que eu joguei bola, X minuto que eu fiz aeróbica em casa. Então eu colocava ali no quadrinho, tá? Se eu fiz jejum intermitente, eu colocava ali nas observações. E eu esperava até sexta-feira para fechar tudo aquilo ali, né? Para eu ver como foi a minha semana. É um compromisso meu, quando eu chegar no final de semana ali, eu olhar aquele papel, ver tudo com xizinhos marcados, em que eu fui fiel a mim mesma. A Patrícia, né, cheinha, gordinha, foi fiel a Patrícia enxuta, esbelta, mais magrinha. E isso deu muito certo, E eu vou estar de novo baixando o aplicativo, de novo contando as calorias, de novo pesando os alimentos. E vou priorizar legumes, saladas, verduras, vou consumir fruta sim, não vou retirar carboidratos da minha dieta. Eu conheço muitas pessoas que fizeram dietas com carboidratos e estão aí até hoje, né? Muito linda. Eu não sei se essa pessoa vai assistir esse vídeo, mas Helda, se você estiver assistindo, saiba que você sempre foi uma inspiração para mim, porque você nunca parou, você sempre se priorizou. Eu acho que quando a gente está com a cabeça boa, que eu não estava, né? Tava com as minhoquinhas na cabeça, então não deixa essas minhoquinhas, não deixa que a gente siga um objetivo. E a gente até traça o objetivo, mas a gente não dá um passo, a gente não tem nem coragem de fazer nada. Mas eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas, né? Eu já quero mandar para todo mundo. Mas a minha amiga Erê, que tá dodóizinha, né? A Helena, que sempre fala, você não desista, não desista, não desista. E eu tô aqui tomando coragem, né? A minha irmã do coração, a Wilsa. Um beijo grande. Então, se você está aqui nesse vídeo agora, saiba que você pode estar acima do peso, mas eu estou com obesidade grave. E como eu acompanho essas pessoas todas que cuidam da saúde nas redes sociais, eu vejo que tem uma pessoa que se destaca muito, que é nem sei se posso citar o nome desse, é um influencer, uma pessoa, é um profissional que foi pai há pouco tempo, vocês já devem imaginar quem é. Eu não me inscrevi para fazer o programa dele, porque eu ainda não acreditava que eu fosse capaz de fazer o que ele estava propondo. E ele fala muita verdade. Tudo começa conosco, se a gente aceita, porque quando a gente quer, a gente faz acontecer. A gente traça um compromisso com a gente e a gente tem que ser fiel a gente, porque se a gente não for fiel a gente mesmo, a gente vai ser para quem? Não é verdade? Aí ele fala uma coisa assim: você perder para água. Ai, não consigo beber água. Você perdeu para água, você vai perder para tudo.
Às vezes a gente se auto-sabota, coloca as nossas dificuldades na frente. Eu não digo eu, porque naquela época eu fiz acontecer e eu fiz direitinho. Só que o problema foi que eu adoeci. E quando você adoece, aí você se desarma. Foi o meu caso. Mas agora não, agora o negócio vai. O negócio vai. E aí, como aqui na Finlândia eu ainda não sei esse finlandês fluente, hoje mesmo eu estava aqui procurando uns trabalhos, uns empregos, mas a cláusula foi bem clara. Requisitos que fale finlandês fluente ou inglês. E inglês também, tem uns que ainda pedem o inglês também. Então, eu disse, não vou poder tomar o curso agora, porque o curso não é gratuito, tá? O curso, ele tem um custo e o custo dele é alto. Então, assim, se no momento só o meu marido que trabalha em casa, eu vou fazer meu marido pagar um curso, sendo que tem outras coisas para poder, compromissos de um casal com filho, então não posso fazer isso. Eu tenho um livro, eu leio, eu sei algumas coisas, mas não é o suficiente. Então eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma renda. E eu já procurei trabalho aqui, eu não encontrei, o que é que eu vou fazer? Então eu senti em meu coração Deus falar assim, você tem um canal no YouTube, por que você não faz vídeo pro YouTube? E aí eu fiquei meio assim, ainda postergando assim, um tempo ainda, por causa da minha timidez e por causa de um monte de coisa. Mas eu resolvi começar do zero. Não sei nem mexer no YouTube direito. Se você perceber, eu tô começando. Os meus primeiros vídeos dessa semana passada aí estavam bem ruinzinhos, né? Tava chifrinho o negócio, né? Vamos respeitar, né? Tava intragável. Mas eu fui vendo algumas aulas dos YouTubers, dos influenciadores, e aí eu fui pegando algumas dicas de alguns aplicativos, fui experimentando, um negócio que eu não tenho muito tempo, Esse foi um dos motivos que me fez assim, desanimar também, porque eu tinha que estar preparando o almoço do pessoal de casa e o meu almoço separado, e eu tinha horário para comer. Eu gosto de fazer as refeições, eu faço a minha refeição do café da manhã bem cedo. Para mim, a minha principal refeição é o café da manhã. Para mim, eu não fico sem o café da manhã. Então, eu tenho que tomar o café da manhã, vou fazer umas receitinhas. Quando eu estiver fazendo, eu vou mostrar para vocês as minhas receitinhas de café da manhã. O meu almoço, né? O meu lanche, pretendo comprar o whey protein, porque eu acho muito válido, né? Creatina para dar força para fazer musculação, porque eu vou fazer o aeróbico para emagrecer e eu vou fazer musculação, porque o corpo da pessoa, com o passar do tempo, vai perdendo os músculos, você vai murchando e você vai chegar numa idade, né? Quando você chegar mais para pós-menopausa, você vai chegar na idade que você vai perdendo, né, o colágeno da pele, você vai perdendo os músculos. E ali você, quando chegar na sua idade de velhice, você não aguenta nem fazer assim, levantado, sustentar o seu corpo nas suas pernas. Então, assim, eu vou fazer tudo isso e eu pretendo mostrar para você. E eu quero muito que você me acompanhe, porque o meu conteúdo ele não é só sobre o emagrecimento. Eu vou mostrar para você também como que é a Finlândia. Tá vendo aqui atrás, aqui, essa área toda aqui, ó, perto do prédio que eu moro, que fica pro lado de lá. Aqui, deixa eu dar um zoom aqui, não, uma virada. Tá vendo? A gente está no finzinho do inverno, comecinho da primavera. Hoje deu sol, mas o vento tá frio, viu, gente? Até anteontem choveu, neve, foi. Não, anteontem choveu neve, teve um dia de chuva e um dia de neve aqui, tava tudo de neve. Aí derreteu tudo, positivou, aí agora o sol apareceu. Bom, tá aqui, ó. Essas cadeirinhas aqui é do prédio da frente aqui, que o pessoal vem fazer churrasco. Aqui. Não sei se dá pra ver churrasqueira. Aqui. Não dá não, tá atrás da mesa.
Então, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Gente, eu tenho muita coisa para conversar com vocês. É até uma terapia. Vocês sabem que eu tô melhor depois que eu abri esse canal. Eu tô me sentindo tão pra cima. Eu tô me sentindo tão bem. Por quê? Porque vocês estão aqui. Se vocês saírem, eu vou ficar ruim. Pelo contrário, convide mais pessoas para nossa sala do bate-papo. Se cada um de vocês aí conseguirem mais duas pessoas inscritas para se inscrever no canal, daqui a pouco eu bato a meta que o YouTube pede para monetizar o meu canal. E eu acho que eu vou me esforçar para merecer esse presente de você. Inclusive, dia 22 de abril, agora é meu aniversário. E eu gostaria de receber um presente muito especial. Eu gostaria que você trouxesse para o canal um amigo, um parente, um amigo, uma vizinha, para se inscrever no canal. Mostra ela o conteúdo, fala para ela da minha história, entendeu? E vamos pegar uma da outra. Se eu te ajudo, você me ajuda, você me incentiva, eu te distraio, a gente divide as coisas. E eu gostaria de marcar um encontro com você, que você todo dia venha a esse canal para ver se tem alguma novidadezinha, se tem alguma viagem, se tem algum lugar que eu fui para mostrar para vocês, porque eu vou mostrar para vocês. Tudo onde eu for, eu vou mostrar para vocês. O que eu for fazer, eu vou mostrar para vocês, certo? Então é isso. Quero deixar um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Volte sempre para a nossa comunidade. Lembre-se que eu preciso muito da sua força, do seu incentivo. É um canal pequeno, é um canal que está começando agora. E eu vou me dedicar. E cada dia mais eu vou melhorar. Eu quero dar uma informação, eu quero falar que quem me pediu. Se você tem alguma sugestão de vídeo, pode escrever aí no comentário para mim, por favor, por gentileza. Olha, eu vou mostrar para você uma verdadeira sauna finlandesa. Eu vou levar vocês na sauna finlandesa e mostrar todo o segredo da sauna finlandesa. E vou comentar, vou buscar informações mais ainda para poder a gente transmitir para vocês essas informações, né? E tem outra coisa também que eu queria falar, que não só a sauna, mas tem outras questões também que eu tenho que abordar com vocês aqui. Lembrem, gente, vocês estão ouvindo aqui esse barulho? Primeiro, as gaivotas, né? As gaivotas sempre voltam, que já está próximo o verão, elas voltam. Mas esse barulho de carros que você está vendo aí é só do tráfego mesmo, porque tem uma estrada principal depois desses prédios, então tem uns barulhinhos de carro. Mas aqui, vou ressaltar, é um país tranquilo. Ninguém fica botando som para incomodar os seus vizinhos. Ninguém fica fazendo festinha na porta da rua, abrindo mala de carro para poluir o som, poluição sonora. E aqui também, como é um país com muito verde, muitas florestas, né? Aqui tem um ar muito limpo, isso colabora muito com a saúde, sabe, gente? Então, assim, sabe qual é o transporte principal do finlandês? Claro que eles têm carro para se locomover, para trabalho, mas o que o finlandês gosta mesmo, gente, é da bicicleta. Eu vou mostrar para você, assim que chegar, provavelmente mês que vem, que a gente nem consegue andar direito de tanta bicicleta que tem aqui. É bicicleta como eu nunca vi na minha vida. Bicicleta, porque eles gostam de se movimentar. É muito comum ver finlandês correndo aqui até em dia de frio, de neve. Eles correm mesmo, eles botam roupa, eles usam muita patinete, eles se exercitam muito. Os finlandeses, eles incentivam muito o esporte, né? Isso é muito bom, né? Bom, mas é isso, né? Eu aqui não tenho nenhuma pessoa que eu possa estar interagindo mais. Agora que chegou, né? Tem umas irmãs na igreja, mas as irmãs da igreja,
Uma mora em Vanta, que é outra cidade aqui perto, a outra mora... Não, tem uma que mora aqui em Expo, mas é bem distante. A gente marcou de se encontrar, ainda não se encontrou, uma senhora. E eu quase não saio assim, quando eu saio só para fazer minhas coisas mesmo. Então eu fico muito tempo sozinha, só no telefone, nas redes. Agora eu tenho a minha família para me corresponder, porque meu marido vai trabalhar, claro. Eu tenho essas irmãs da igreja, eu tenho vocês. Eu tenho vocês pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia. E aí, tá tudo certinho? Estamos conversadas? Amanhã eu vou sair para fazer minhas comprinhas. O que tem programado para amanhã? Deus que sabe. Porém, eu pretendo mostrar a sauna, né? Só se acontecer alguma outra coisa, que aí eu faço outro tipo de conteúdo. Mas eu quero que você esteja me acompanhando. E eu quero começar os meus exercícios físicos já. Mas eu preciso agora limpar a minha alimentação de vez. Eu já vim me preparando todo esse tempo para esse início, reinício. E amanhã eu vou sair para comprar as minhas coisinhas para começar a minha dieta, que vocês vão me acompanhar. Muito obrigado, você que ficou até aqui. Um abraço grande, minha gratidão. Escreve aí alguma coisinha para me incentivar, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Traz mais uma amiga, traz a vizinha, chama a vovó, chama a titia, entendeu? E vem junto aqui, me acompanha essa luta que não é fácil, gente. Gente, eu não tô... Eu falo sério, eu não estou gorda, eu estou obesa, olha. Deixa eu tomar. Ó o tamanho do meu braço. Ó, eu nem vou mostrar a barriga, entendeu? Porque é muito mico. Em breve eu vou mostrar, tá bom? Um abraço pra você, fique com Deus, viu? E até o nosso próximo vídeo. Beijos da Paty.